E aí pessoal, sou Léo Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar os diferentes tipos de gráficos, as vantagens e as desvantagens de cada um, para que na hora que você possa realmente fazer suas primeiras operações, que você saiba qual o melhor gráfico, aquele que atende melhor ao seu objetivo. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? De forma geral, existem 5 principais gráficos, cada um com vantagens, cada um com desvantagens, cada um que funciona em plataformas específicas e não em outras, e eu vou te explicar todas elas aqui nessa aula. Antes de começar, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica aqui embaixo no botão para se inscrever, aproveite e dê seu joinha também, e se surgir alguma dúvida ao longo dessa aula, deixa aqui embaixo um comentário enviando a sua dúvida para a gente responder. Então olha só, ao todo existem 5 principais gráficos. A gente tem o gráfico de linha, a gente tem um gráfico de candles, a gente tem um gráfico de barras, a gente tem um gráfico Renko e a gente também tem um gráfico de ticks, que é, na minha opinião, o melhor gráfico para você poder utilizar. Se você está utilizando, por exemplo, começando hoje do zero, utilizando uma plataforma gratuita, por exemplo, como a MetaTrader 5, essas plataformas gratuitas você consegue utilizar 3 tipos de gráfico. Por exemplo, você pode utilizar no MetaTrader 5 o gráfico de linhas, você pode utilizar no MetaTrader 5 o gráfico de candles, você também pode utilizar no MetaTrader 5 o gráfico de barras. O gráfico de Renko e o gráfico de tick são 2 gráficos um pouco mais avançados que levam em conta outros fatores que infelizmente na MetaTrader não tem. Então, se você procurar gráfico de ticks no MetaTrader 5 ou no MetaTrader 4 para a versão de Forex, não vai encontrar. Somente em plataformas profissionais como a Profit Chart, a Trade, a ProTrader, plataformas profissionais que custam dinheiro, porque elas são gráficos um pouco mais melhores para você utilizar. Por exemplo, o gráfico de ticks, como eu já te mostrei em uma outra aula, é um gráfico extremamente útil, porque ele leva em conta o número de trades realizados em cada vela, ele leva em conta o price action. Por isso que, na minha opinião, o gráfico de ticks é o melhor de todos. Eu vou te mostrar ele aqui na tela do computador. Outra coisa importante também sobre os gráficos é que, à medida do tempo que você for crescendo e aprendendo mais estratégias, você pode mudar para outros gráficos e pode até mesmo utilizar mais de um gráfico ao mesmo tempo. Você pode utilizar o gráfico de Renko numa tela, o gráfico de ticks ou o gráfico de vela, de tempo gráfico na outra. Isso varia de acordo com a estratégia que você estiver utilizando. Então deixa eu te mostrar agora na tela do meu computador como que cada um desses gráficos funcionam, quais as vantagens e as desvantagens de cada um dessas 5 opções de velas que você vai encontrar. Olha só. Então vamos lá, vou te mostrar aqui como é que você faz para entender os diferentes tipos de gráficos. Vamos começar pelo primeiro, que é o gráfico de linha. Esse daqui que você está vendo agora é o gráfico de linha. Você percebe que ele simplesmente vai te mostrar uma linha no gráfico. Quando você está utilizando esse gráfico aqui, você pode ficar talvez ter um pouco mais de facilidade para marcar linhas de tendência, como esse caso que eu te mostrei aqui agora. Eles têm claramente uma linha de tendência de baixa aqui, talvez até mesmo um canal de baixa. Só que quando você começa a perceber e procurar por pontos de entrada com base no gráfico de linhas, você percebe que começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque a linha, olha como é que ela fica se movimentando. Ela fica sempre oscilando para cima e para baixo e você não tem, teoricamente, um ponto de entrada. Por isso que normalmente as pessoas que operam com base no gráfico de linhas, elas utilizam a estratégia de rompimento. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui, e marca esse topo anterior, nesse caso, e aí simplesmente sai comprando quando a linha atravessa esse topo anterior, exatamente como foi agora. Só que você percebe que o gráfico de linhas, diferente do gráfico de candles, ele não deixa um rastro. Então se a linha descer aqui agora, tá vendo que a linha está acima dessa linha vermelha, né? A linha verde é o gráfico se movimentando. A linha vermelha representa esse rompimento desse topo anterior aqui.
certo? Tá vendo que se a linha voltar para baixo agora, ela não vai deixar um rastro aqui para cima. Então fica difícil de você operar com base em topos e fundos. A gente só opera então no gráfico de linhas com base em rompimento. Esse é um gráfico bem difícil de utilizar. Você pode utilizar ele mais. Eu recomendaria que se você fosse utilizar ele, você utilizasse nos tempos gráficos maiores, como é o caso do H4, que é o gráfico de 4 horas. Que aí sim você tem uma noção maior de tendência do gráfico. E aí você consegue utilizar ele em união com outro tipo de gráfico, como é o caso do gráfico de candles ou gráfico de ticks. Esse daqui é o gráfico de barra. Olha como que ele funciona. O gráfico de barra, ele funciona desse modo aqui. Se a barra é vermelha, primeiro que o gráfico de barras funciona assim, ó, é uma linha, tá? E aí, esse lado de cá significa a abertura, um risquinho é a abertura, e o lado de cá significa o fechamento. Então, um risquinho para a esquerda significa a abertura do preço, um risquinho para a direita significa o fechamento do preço. Óbvio que se o risquinho da esquerda estiver em cima e o risquinho se o risquinho da esquerda estiver em cima e o da direita estiver embaixo, o mercado vai estar demonstrando um candle, uma vela, no caso, uma barra vermelha. Esse gráfico aqui, ele é bem chato da gente utilizar, porque ele é um dos mais antigos, foi o que foi utilizado inicialmente, quando começou-se a utilizar gráficos para analisar o ponto de entrada e saída na Bolsa de Valores, por isso que normalmente ele é utilizado mais para marcações de figuras, por exemplo. Nesse caso aqui a gente tem uma figura que é uma bandeira. O mercado sobe, aí o mercado desce, formando então aqui a chamada bandeira, uma figura de mercado. E aí vem uma barra verde rompendo a bandeira e o mercado começa a disparar. Então, o gráfico de barras ele é mais utilizado para você identificar rompimento de figuras, necessariamente, não um ponto de entrada mais atual. Eu acredito que hoje os gráficos de candle e o de tick são os dois melhores. Então aqui a gente tem também o gráfico de candle. Tá? O gráfico de candle, na minha opinião, é o mais simples de você utilizar se você não estiver investindo em uma plataforma profissional, como a Profit Chart ou a Trade. Aqui no gráfico de candle é bem simples, já deve saber. A gente tem os candles verdes que representam que o mercado está subindo, a gente tem os candles vermelhos representando que o mercado está descendo, e a partir daí você vai simplesmente, através do gráfico de candle, começar a trabalhar com leitura de candle, onde o gráfico está subindo e descendo toda hora, você tem que procurar o seu ponto de entrada. Esse daqui não é uma aula para te mostrar pontos de entrada, e sim para te mostrar a diferença entre os diferentes tipos de gráficos. Então o gráfico de candle, na minha opinião, é o mais simples de você identificar o que o mercado está fazendo. Se a gente tem um gráfico de candle vermelho, a gente sabe que o mercado está descendo. Um gráfico de candle verde, a gente sabe que o mercado está subindo. Assim como a gente tem os pavios também. O pavio acima do candle significa que é força de venda. O pavio abaixo do candle significa que é força de compra. Se você não sabe o que é pavio, eu vou preparar uma aula exclusiva para você e postar aqui no YouTube também. Então esses três gráficos aqui são os gráficos onde você vai poder utilizar aqui na MetaTrader 5, que é uma plataforma gratuita. Agora, o gráfico de Renko e o gráfico de Ticks é um tipo de gráfico utilizado em plataformas mais profissionais, porque esses são dois gráficos mais avançados. Então eu vou te mostrar agora na plataforma da Profit Chart como que funciona o gráfico de Ticks e como funciona o gráfico de Renko também, olha só. Então aqui a gente tem o gráfico da Profit Chart e a gente percebe que na Profit o negócio é bem diferente. Só de você olhar para isso aqui você percebe já que é um tipo de plataforma profissional mais avançada, com mais funcionalidades. Se eu quiser mudar para o gráfico de Renko, basta eu digitar, por exemplo, aqui, deixa eu botar para você 4. E aí eu vou selecionar aqui, ó, 4 ticks de Renko, tá vendo? Tem entre parênteses aqui Renko. Olha como é que fica o gráfico agora. Ele fica desse jeito, ele fica um pouco mais direcional. Se eu botar aqui, por exemplo, 10 Renko, 10R, fica um gráfico muito mais, com uma tendência muito mais clara de perceber. Então a gente percebe que não tem muita informação de vela, não tem muita informação de candle, é simplesmente uma linha direcional que vai colocar para você se o mercado está subindo ou se o mercado está descendo. Então o gráfico de Renko, ele te facilita você entender um pouco mais a direção do ativo, não necessariamente sinais de entrada com padrões de candle. É um gráfico que pode ser utilizado através de certas estratégias. Eu posso inclusive criar algumas aulas para você, te mostrando algumas estratégias para você poder operar com base no Renko. Se você quiser isso, comenta aqui embaixo desse vídeo.
Então esse aqui é o gráfico de Renko. Agora, na minha opinião, o melhor tipo de gráfico é o gráfico de ticks. Eu vou te mostrar aqui o 528 ticks. Quando você está no Profit Chart, você vai selecionar o ticks, que vai ser o 528T, 528 trades aqui, ó. Quando você clicar aqui, você vai ver que o mercado vai carregar o gráfico de ticks. E um gráfico de ticks, vamos olhar aqui essa última vela do dia. Essa vela ela pode levar 1 segundo para fechar, 10 segundos para fechar, 1 minuto, 1 hora, é indiferente. O que vai fazer essa vela fechar vai ser o número de papéis que estão sendo realizados. Você percebe aqui embaixo na plataforma, aqui, ó, logo aqui embaixo, tem 528 selecionados e aqui você percebe o número de trades que está cada vez mais subindo, ó, 240, 60, 70. Quando bater 528 ticks, 528 trades, o mercado vai abrir uma nova vela. A gente percebe que a vela anterior foi uma vela de força vermelha. Então, quando fechar esse próximo candle, a gente poderia estar fazendo um trade de scalp agora, de venda, simplesmente para ganhar dinheiro nessa leve oscilação que o gráfico de ticks está te mostrando. Se a gente coloca, por exemplo, um gráfico de 1.600 ticks, seria 1.600 trades, a gente percebe que esse gráfico também tem muita oscilação. Então, ele é exatamente igual a um gráfico de candle, só que ele não vai fechar com base em minutos, em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Ele vai fechar com base no número de ticks. Se eu coloco, por exemplo, 133 ticks, eu vou ver que um gráfico de 133 ticks vai fechar muito rápido. Olha só a velocidade que cada vela está fechando no gráfico de 133 ticks. Operando esse rompimento agora aqui, se você tivesse entrado agora nesse rompimento do gráfico de ticks, você já teria ganho 25 pontos. E o mercado continua subindo 30 pontos. Então você percebe que é bem mais rápido de você fazer trades. Aqui não passou nem 1 minuto, passou alguns segundos e você já teria feito um trade de scalp de 30 pontos. Então o gráfico de ticks tem essa funcionalidade. Ele é um gráfico mais rápido, ele te mostra o price action de uma forma mais rápida. Você percebe que a gente teve esse rompimento aqui, ó, há poucos segundos atrás e o mercado já subiu 50 pontos. Então essa é a facilidade e a otimização do gráfico de ticks. Olha a velocidade desse gráfico. O rompimento foi aqui atrás e o mercado subiu 85 pontos. Basta você utilizar essa plataforma aqui, a Profit Chart, ou qualquer outra, Trade também tem, a ProTrader também tem, e a partir daí você começa a utilizar trade de scalp. Por isso que é importante que você saiba utilizar, aplicar a estratégia de scalp. Se você, por um acaso, perdeu a sua inscrição no projeto Renda Extra que acabou de fechar, eu recomendo que você clique no link aqui embaixo desse vídeo para entrar para uma fila de espera, uma nova turma do projeto, onde você vai aprender scalp desse jeito, daqui a 6 meses vai ser aberta. Então essas aqui são os principais tipos de gráfico em 2 plataformas diferentes. Lembrando, o gráfico de Renko e o gráfico de ticks só funcionam em plataformas profissionais, como é o caso da Profit Chart. Linha, barras e candles funcionam na MetaTrader 5, que é uma plataforma gratuita para você poder utilizar. Então, olha só, nessa aula eu te mostrei os 5 principais tipos de gráficos que existem: o gráfico de linha, o gráfico de candles, o gráfico de barras, o gráfico Renko e o gráfico de ticks. Eu te mostrei em cada um das suas específicas plataformas, sendo candles, barras e linhas, sendo possível somente você utilizar no MetaTrader 5, e o Renko e o ticks para você utilizar no Profit Chart. Eu te mostrei nas 2 plataformas, você entendeu também quais as vantagens e as desvantagens. Agora eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas 5 opções é a que você mais gosta, qual que você está operando hoje ou qual que você pensa em começar a operar utilizando alguma dessas 5. Comenta aqui embaixo. Então aproveita e já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal porque tem muitas outras aulas muito bacanas vindo por aqui também.